E aí, pessoal, Exatamente. vocês estão conseguindo já ver aqui, por exemplo, esse início do nosso bate-papo, a demanda que nós temos, né? A demanda que nós temos por regularização de casas nos imóveis, pela regularização dos imóveis em si, né? Do imóvel em si. E, assim, e tem gente que pode trabalhar com tudo isso, né? Tem gente que pode trabalhar desde, né, com a regulação da casa, do imóvel rural e do imóvel urbano, e da casa do imóvel rural. E eu já vou trazer um exemplo aqui que conecta muito bem, e você pode falar um pouco também, Gabriel. É que assim, olha só, a gente foi contratado aqui, né, para fazer um serviço de regularização de um imóvel rural, né? Um imóvel aqui na área rural tinha 4 hectares, 4 e pouco hectares. E aí a gente foi lá, fez todos os cadastros, né? Só para esclarecer para você um pouquinho, um imóvel rural, eu sei que você já sabe um pouquinho disso, um imóvel rural, ele tem que ter a parte ambiental dele, que é o cadastro ambiental rural, tem um cadastro junto ao INCRA, que é o CCIR, que fala um pouco do uso do imóvel, né? Que ele tem que ser produtivo, então tem que ter aquele CCIR para comprovar. Tem o outro cadastro, que é o ITR, Imposto Territorial Rural, que é a mesma coisa do IPTU para a área urbana, né? Perfeito. E tem que Perfeito. ter o georreferenciamento dele, que também tem que ter na área urbana aí, né? Mas existem umas obrigatoriedades, né, para os imóveis rurais em relação ao georreferenciamento de imóvel rural. Perfeito. E ele tem que ter ali aquela matrícula, tudo isso averbado no registro de imóveis para estar totalmente regular, né? Que a matrícula vai dar aquele domínio para ele, como você sabe muito bem, e aí sim o imóvel é regular, totalmente regular. E aí, quando o cara tem a posse, ele vai precisar de todos esses cadastros, né, de tudo isso, e vai dar entrada no cartório de uso de imóveis, né? Se for possível uma ação de uso capião, ele vai ali por uma ação de uso capião e consegue o domínio. E foi isso que a gente fez com esse cliente. O cliente, a gente fez todos os cadastros, ele entrou com uma ação de uso capião e conseguiu o domínio da área dele. E aí, beleza, conseguiu o domínio da área dele. Aí, por que ele contratou para a gente? Porque ele não estava conseguindo vender o imóvel, Gabriel. Ele não estava conseguindo vender o imóvel. Porque ninguém queria comprar um imóvel irregular. Não, isso é horrível. Ele vendeu, ele fez isso. E aí, foi o que ele fez? No imóvel tinha 2 casas, né? E aí, ele anunciou e ele só vendeu uma casa que estava nos 2 hectares. Né? Tinha 2 casas, era uma casa com piscina, uma casa bem grande, tá? Então, aí ele vendeu metade do imóvel. Por que tinha que ser metade? Porque só pode desmembrar, ele tem uma fração mínima de parcelamento, né? Que tem que ter aquela metade de 2 hectares ali no mínimo. Aí a gente foi contratado de novo, desmembrou o imóvel. Olha só, desmembrou o imóvel. Já desmembrou o imóvel, fez nova planta, novo memorial, novos cadastros, desmembrou lá, desmembrou. E aí, ele me ligou há uns 15 dias atrás, e aí falou assim, aí já entra, conecta com você. Santiago, o desmembramento que você fez, a gente tá tudo certo ali, tá? Só que a prefeitura viu, né, que eu tenho uma casa dentro dos 2 imóveis, né? Que ficou uma casa para um e uma casa para outro. Perfeito. Ela me pediu para regularizar a casa no imóvel para eu poder vender. Você pode me ajudar? Aí eu falei, eita, agora já não ferrou. é comigo. Aí já não é comigo. Aí eu liguei para uns amigos engenheiros e tal, e eu comecei a perceber, assim, eu já sabia, né, que tinha que ser regularizada a casa e tudo mais, né? Mas eu não estava por dentro aí, né, da falta de profissional que tem nessa área. Ninguém, absolutamente ninguém, Gabriel, podia ajudar o meu cliente. E olha que eu conheço algumas pessoas aqui, tá? Na minha região. E aí eu, convenci o colega que trabalha com a gente aqui. Foi quase que eu convenci, não. Vi um vídeo, procurei uns vídeos no YouTube, né? Que a gente gosta da área, né? E aí eu fui lá ver como é que era a questão de fazer e tal. Eu expliquei para ele, você como arquiteto pode fazer, você vai fazer isso aqui, o passo é esse, né? Eu vou passar, fale com o meu cliente. Aí eles foram conversar lá, mas eu acho que não se resolveram ainda. Ainda não está fechado. Ainda não está fechado. Ainda não está fechado. E eu não sei se ele vai conseguir fazer. Eu convenci o meu colega que era uma área boa e ele entendeu isso e ele vai tentar fechar esse serviço, né? Mas a gente entra aí totalmente aí na regularização do imóvel, né? Regularização da casa do imóvel. Da construção, né?
da Quando, construção. quando eu comecei nesse nicho, eu cometia dois. Não é que eu não digo nenhum equívoco, mas eu falava de uma forma muito generalista, né? E agora eu entendo um pouco melhor. Isso conversando muito com outros profissionais, com advogados, que aí eu descobri que a regularização de imóveis no direito é uma área gigante. Eu achava que era algo da engenharia, enfim. Sim, E nada, é uma área gigante para o direito, né? Para os advogados sim, e tal. sim, E aí eu falava muito, né, de regularizar o imóvel. O imóvel é o lote, né? E sim. aí tem mais um nichamento que você faz, que é a regularização da Da construção. construção, E né? aí, muitas vezes, o que acontece? Sempre tem um topógrafo, um, Sim, um advogado que regularizou o imóvel, ou seja, deixou a matrícula dele filé. Eu falo assim, deixou a matrícula filé, ou seja, propriedade registrada bonitinha, com as medidas, né, do perímetro do lote, área, sim, sim, matrícula filé. sim, E aí tem a construção lá, e aí é aí que eu apareço magicamente, né? Falo, entendi. olá, vamos lá regularizar. Mas é uma área gigante, e eu também não tinha essa noção, né? Quando eu comecei lá em 2017, né? Tudo bem que eu fiquei 2 anos fora da área, mas voltei depois, enfim. Olha que loucura, né? Tem profissionais que se especializam. A regularização de imóveis ele já é um nicho, né? Aí o cara vai mais fundo ainda, ele entra para regularização de imóveis rurais, regularização de imóveis urbanos. Aí tem a galera que se especializa em uso capião, tem a galera que se especializa em reurb. Aí Sim, uso capião, reurb, eu já estou mais falando para os advogados, enfim, né? sim. Mas tem a parte fiscal que eu faço também, que é a parte de Receita Federal, para emitir certidão de obra e tal. Cara, é uma área bizarra, muito gigante. Enfim, mas é E, uma área e- gigante, cara. Uma área que, assim, eu não consigo vislumbrar nos próximos anos, tá? Não tô querendo pagar de profeta aqui, tem nada a ver. Mas é uma área aí que para sim, os próximos anos, cara, tem muito trabalho a ser feito, caso a gente, como nação, como país e como comunidade profissional, a gente tenha a intenção de resolver essa questão de ter um número bizarro de imóveis irregulares no país, porque, pô, 50% cai entre nós, assim, metade do país está fora do sistema legal, pô. Metade do país está fora do sim. sistema legal. Pô. Então, se a gente... No seu caso, é muito mais. É, Porque olha só, tem esse número aí desses 50%, que é mais ou menos 60 milhões de imóveis urbanos, isso, né? E tem essa pesquisa que fala que 50% exato, é regular, né? exato. Dos imóveis. Mas eu creio que ele cita o imóvel em si, né? Perfeito, O perfeito, imóvel em si. perfeito. E aí a minha pesquisa de imóvel rural, que a gente tem aqui, né, nos cadastros do INCRA, né, da Receita Federal, que a gente tem outros números, tá? Tá. São 9 milhões de imóveis rurais. 9 milhões de imóveis rurais. Pô, E a mas é gente uma não tem uma quantidade exorbitante também, né? exorbitante, com certeza, enorme. E Porra, assim, a gente não sabe quantos imóveis rurais nós temos. A verdade é essa, Gabriel. Não pô, sabe. O Brasil não sabe quantos imóveis rurais tem, né? pô, tá maluco. Imagina. Tu pensa então, cara, assim, ó, se considerar esse número de 9 milhões, cara, tu pode ser o cara mais produtivo desse planeta Terra, mano. E, assim, Não, você vai passar a sua vida fazendo isso com muita sim. força e você não vai conseguir regularizar 1%, cara. É. Tipo, parou, E- eu já parei pra fazer essas contas. Eu falei assim, pô, tá maluco assim. Tá Com certeza. desfalcado. Um outro dado que a gente tem aqui. Sabe quantos imóveis tem o georreferenciamento de imóveis rurais, que é É, obrigatório para todo imóvel rural, que tem que ter, né? tem Se, que ter o se aquela assim, matrícula. Tem que ter, né? O georreferenciamento. Alguns precisam da certificação, os imóveis rurais acima de perfeito. 100 hectares, que é um georreferenciamento nos padrões do Específico, INCRA, perfeito, específico, mas todos precisam ter o georreferenciamento ali, né? Aquela matrícula que não perfeito. tem o georreferenciamento é a matrícula antiga. Fazer qualquer coisa É no cartório, eles não velha. exigem o georreferenciamento. É, E não é, tem dizendo as coordenadas, então você não sabe onde é. É mais tá ou bem. menos 800 mil imóveis rurais que passam de georreferenciamento. Mas olha só, de 9 milhões, imagine quantos precisam, né? Tá Então, maluco.
absurdo isso, né? E o mesmo profissional que faz o georreferenciamento, você, por exemplo, Gabriel, engenheiro civil, você pode ser um profissional especialista também no georreferenciamento. Fazer um curso de aperfeiçoamento, um curso de pós-graduação e fazer esse serviço também. Né? Eu estou falando só do georreferenciamento aqui, que é o meu profissional que conecta muito bem com as duas áreas. Né? Perfeito.